Gravando. Bom dia a todos e todas que nos acompanham pelos canais do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba. Eu sou Ana Paula Souza Brito, presidenta do colegiado. Hoje é dia 18 de outubro de 2022, são 9h14 e estamos dando início à 618ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, que é transmitida ao vivo pelos canais do CEMESO nas redes sociais, cujo vídeo permanece em nosso canal do YouTube após a reunião, para consulta da população, constituindo assim acervo digital do colegiado, nos termos da deliberação CEMESO, número 3, de 20 de abril de 2021. O CEMESO tem hoje na secretaria da reunião a conselheira Lauren, a quem eu antecipadamente agradeço em nome do colegiado. Então, vamos verificar as presenças. Estão presentes as conselheiras e conselheiros Adriana Santos Pinto, Alexandre da Silva Simões, Ana Paula Souza Brito, Maria Angélica Martins Alves Porto, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, Elaine Cristina Noquelli Braz, Marília Maria Rodrigues de Almeida Barreto, Marinês Cristofani, Lauren Delgado Messias Caserta e Isaura Mendes Rosa Maganhato. Então, verificamos aqui o quórum e justificou a ausência Valéria de Fátima de Moura Ferretti. Petula acabou de entrar, Ana. Então, está presente também conselheira Petula Ramanauska Santori Silva. Só para nós, eu ia deixar isso para falar na palavra da presidência, mas para já explicar antecipadamente, o Conselho Municipal ele é composto por 18 cadeiras, 18 conselheiras. Nós temos uma cadeira vacante, que é a cadeira da Miriam, que é uma representante, representante da diretoria de ensino, e hoje nós estamos com mais 4 cadeiras vacantes. Apesar deles estarem aqui participando, dia 6 de outubro, venceu aí o mandato do conselheiro Alexandre da Silva Simões, da Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, do Denilson de Camargo Mirim e da Rosângela Quequeto de Andrade Almeida. Então, esses 4 conselheiros tiveram o mandato aí já vencido, já teve o prazo aí de acordo com o regimento do colegiado. O Alexandre foi eleito novamente, representando a cadeira do ensino superior, e temos aí também a conselheira Gabriela, que é a representante da educação profissional, que vai ocupar a cadeira que o Denilson ocupava, e nós já temos a nova indicação da dirigente para ocupar a cadeira da Rosângela, que é representante da supervisão da diretoria de ensino de Sorocaba. E aí temos a cadeira agora vacante, que era da Aparecida Gutierrez, da Pare, que eu não sei se vai ter uma nova indicação, ou se é ela que vai ser indicada novamente. Então, só para que todos tenham essa informação, nós estamos hoje com 13 cadeiras, e o quórum, então, seria 7, 6,5, então 7 pessoas. Então, nós temos o quórum hoje aí. Verificado o quórum, nós deveríamos passar para a leitura da ata da última reunião, porém, nós não recebemos a ata, porque a conselheira teve um imprevisto, não conseguiu concluir, então ela pediu para aguardar mais alguns dias, que ela irá enviar a reunião a ata da última reunião. Então, nós não temos a ata dessa última reunião. Seguindo a pauta, nós temos a palavra da presidência, então eu quero aproveitar, já que eu anunciei aí que nós estamos com as cadeiras vacantes, quero aproveitar para agradecer a colaboração dos conselheiros e conselheiras que tiveram aí o mandato vencido. O Alexandre sabemos que vai continuar já, porque nós temos o resultado da eleição, que já foi até divulgado, mas gostaríamos de agradecer toda a participação, todo o empenho, todas as contribuições nesse período que esses conselheiros estiveram
trabalhando aí pelo colegiado, ok? Denilson quer falar alguma coisa, que levantou a mão? Oi, quero sim. Não, é que eu queria saber se a posse da Gabriela, ela já ocorreu, né? Você acabou de informar aí que o mandato meu já encerrou, né? Mas eu queria saber se a Gabriela já iniciou, se ela está recebendo já também os e-mails, né? Até para mim, que ela trabalha junto comigo aqui, né? Vem passar para ela também. Denilson, boa sua pergunta, inclusive está aqui registrado para eu falar sobre isso, porque ainda nós não recebemos retorno sobre a publicação da nomeação da indicação do Magistério Público, que é o substituto da Miriam, né, que é o diretor de escola, o Luciano. Nós não recebemos ainda retorno sobre a publicação da nomeação do Alexandre nem da Gabriela, que foram os eleitos no processo seletivo que nós encerramos, processo eleitoral que nós encerramos, e agora nós temos uma nova indicação, que é a substituição da conselheira Rosângela. Então, infelizmente, nenhuma nomeação foi publicada pelo Poder Executivo até o momento. Pelo menos não que eu saiba, não sei se nesses últimos dias isso aconteceu, mas que chegou até a mim, ou que eu pesquisei, não encontrei a nomeação de nenhum desses novos conselheiros. Então, nós vamos aguardar. Eu tinha dito na última reunião, inclusive eu já até fiz o ofício, que eu vou comunicar ao Ministério Público, né? Porque, principalmente em relação ao diretor, já há bastante tempo que ele foi indicado, inclusive ele foi indicado na mesma época da Maria Angélica, que é uma indicação do Poder Executivo. A Maria Angélica já teve a nomeação dela publicada, e o diretor que foi indicado pela dirigente de ensino não foi ainda nomeado. Então, eu vou enviar para o Ministério Público, porque eu já esgotei as minhas possibilidades de tentativa de comunicação e de retorno com a Secretaria de Educação de Sorocaba. Acho que aí vale, não compete mais a mim, eu vou passar essa responsabilidade para o Ministério Público, porque eu já, da parte da presidência, acho que a Adriana concorda comigo, nós já tentamos várias possibilidades, né? Então, agora vamos passar para outros órgãos aí que possam resolver essa situação da nomeação. Então, eu peço desculpas, Anilson, porque, na verdade, foge do nosso controle, porque não somos nós que fazemos essa nomeação. Ah, não, tudo bem. Não, era só porque eu estou participando aqui. Eu até vou. Não sei se eu posso fazer um agradecimento agora. Pode, claro. Eu Posso? abro esse espaço, claro. Não. Então, eu queria aproveitar, né, a abertura aí para fazer um agradecimento, né, foram 4 anos, né, que eu participei aí do Conselho Municipal. Foi uma experiência bem, assim, contribuiu bastante, né, para mim conhecer um pouquinho mais da dinâmica, principalmente do ensino municipal aqui da nossa cidade. A gente peguei um pouco do mandato anterior, do prefeito anterior, né, um pouquinho desse daqui também, e agradecer aos conselheiros, aos colegas aí, né, que sempre foram muito acolhedores comigo, né, e aí eu só vou deixar então aqui, eu posso acompanhar, eu acho que como eu não vou estar participando das votações, eu vou participar, eu vou acompanhar a reunião a partir de agora pelo YouTube. Tudo bem? Denilson, pode continuar. Hoje, na verdade, nós não temos nenhuma votação, né? Nós vamos ter na ordem do dia só um assunto que eu vou trazer como demanda de alguns diretores que me procuraram, diretores de escola, e depois nós temos a devolutiva que a Andréa Tiche tinha combinado de nos dar em relação aos estudos que a Secretaria de Educação realizou ou está realizando referente à normatização do cargo de orientador pedagógico. Inclusive,
vários orientadores entrando aí hoje na reunião, justamente para acompanhar essa devolutiva da Secretaria de Educação. Então, hoje são só esses 2 assuntos e não tem deliberação, votação. Então, se você pode continuar aí no link. Então eu vou continuar e daí depois eu vou dar só um informe, então, do nosso processo seletivo que está aberto, tá bom? Tá bom, então, tranquilo. Obrigado, hein? Nada. Ainda da palavra da presidência, só para constar em ata, nós não recebemos ainda o documento da Secretaria de Educação referente à homologação do currículo. Nós tínhamos aí uma data, a que me prorrogou esse prazo até 30 de outubro, para que nós possamos enviar uma manifestação, um parecer do Conselho Municipal, referente à homologação do currículo de Sorocaba. A Joyce comentou na penúltima reunião que a homologação foi feita, que foi feita uma adesão do currículo paulista, mas isso não foi enviado ao Conselho Municipal de Educação. Então, nós precisamos, novamente, eu vou reiterar, eu enviei um ofício pedindo, pela terceira vez, né, essa questão do envio da homologação do currículo para que o Conselho Municipal de Educação possa proceder com o parecer, com a deliberação. E ainda nós não recebemos a resposta dos 2 ofícios que foram encaminhados, um referente à palavra cantada, com o questionamento do colegiado, e o outro referente ao cruzeirinho, também com o questionamento do colegiado, da presidência do colegiado. Então, só para constar em ata que nós não tivemos essas devolutivas. Vou seguir aqui a pauta, palavra da vice-presidência. Só um minuto aqui, está movimentada aqui a entrada das pessoas. Bom dia a todas e a todos, espero que tenhamos uma boa reunião. Gostaria também de agradecer aos conselheiros, né, que estavam aí com a gente, conselheiro Denilson, Rosângela, o Alexandre, que foi reconduzido, né, nessa caminhada aí junto ao conselho. Como disse o Denilson, a gente aprende muito, né, nesse movimento de participar do conselho. E também manifestar aqui a estranheza de não ter sido os conselheiros indicados, né, empossados até o momento. Aguardamos aqui, acompanhamos sempre o Jornal do Município, foram vários e-mails enviados e até agora a gente não obteve o retorno das nomeações que nós estávamos esperando. Aí, como a Ana Paula falou, agora cabe aqui, né, seguindo o regimento, a gente buscar aí junto ao Ministério Público que seja publicado essas nomeações para compor aí o nosso conselho. Outra coisa que eu gostaria de falar com uma palavra da vice-presidência é que chegou ao meu conhecimento, eu sou professora de educação infantil, trabalho na pré-escola atualmente, mas trabalhei bastante tempo em creche, então participo de alguns grupos. E estou muito preocupada aqui com a reclamação de várias professoras de várias unidades sobre a superlotação das salas de creche. Salas de berçário, com 33 crianças, creche 3 com 45 crianças. São muitas salas, né? Não vou ficar me estendendo. Algumas estão se tornando semi-integral por falta de funcionários que não dão conta da demanda, né? As salas vão ficando lotadas. E aí também um prejuízo do atendimento das nossas crianças e um prejuízo ao trabalho também, né, dos trabalhadores de creche, das nossas unidades. Existe aí uma grande reclamação por parte das professoras sobre essas matrículas. A gente sabe da questão das ordens judiciais, mas aí chega até ter um caso aqui com 45 numa sala. É uma situação muito preocupante, pois gostaria de um retorno da parte da secretaria. Inclusive, elas alegam, né, que essas turmas já estão matriculadas para o ano que vem. Então, quer dizer, que as salas já vão
iniciar o ano superlotadas. Então, gostaria aí de manifestar minha preocupação e saber qual vão ser as atitudes tomadas nesse sentido, né? A gente já está aí com o processo de CLT dos auxiliares, mas ainda não surtiu um efeito esperado aí junto às nossas creches, né? Às nossas escolas, uma vez que são várias que estão reclamando aí dessa superlotação. Então, eu gostaria de manifestar minha preocupação e pontuar que o Conselho está, sim, olhando para isso, e que também aí vai caber à Secretaria da Educação manifestar aí as suas ações nesse sentido aí dessa superlotação. Para o momento é isso. Obrigada. Adriana, eu acho que, como essas questões chegaram para você, acho que nós poderíamos, então, registrá-las e enviar também um ofício, né, solicitando aí alguns esclarecimentos por parte da Secretaria de Educação, e verificar como que está, de fato, essa situação, qual é o planejamento para 2023, né, quais são os planos aí, até porque o colegiado precisa se posicionar em relação a isso, e há outras demandas que aparecem, né? Então, os trabalhadores, as trabalhadoras da educação, as escolas procuram o colegiado e nós precisamos dar uma devolutiva. Então, eu penso que nós devemos, então, proceder com essa questão do ofício. Depois, nós vamos redigir, então, um pedido de esclarecimento, um pedido de informação sobre essa demanda específica que surgiu, ok? Tá certo, Ana, vamos sim. Então, seguindo a pauta, a palavra dos conselheiros e das conselheiras. Quem gostaria de se manifestar? Apari. Bom dia, Ana, bom dia os demais. Na verdade, não deveria falar nesse momento, né? Porque... Tá me ouvindo bem, Ana? Ok? Tá? Dri, tá bem? Estou sim. Perfeito. Sim. Porque, assim, realmente venceu o mandato, né? Mas podemos falar agora? Ou como comunidade? Não, pode falar agora, porque é hoje que nós estamos fazendo como que eu posso dizer? Falando oficialmente, né, desses mandatos que venceram agora. Foi semana passada, né? Isso, foi semana passada. Isso mesmo. Então, vou falar no momento de conselheira ainda. Ok. Sobre as nomeações, Ana, também estou de acordo, as nomeações estão bem atrasadas. Estou, assim, me dedicando bastante, buscando, mas reconheço o atraso, tá? Vamos tentar publicar isso, vamos ver se até sexta-feira a gente consegue colocar tudo isso no jornal. Peço aí desculpas aí em nome da secretaria e aos nossos colegas que aguardam. Realmente as coisas, o tempo passou e perdemos o passo, né, da publicação. Mas me comprometo a olhar de perto essa semana, assim que encerrar essa reunião, tá bom? Olhar e me dedicar sobre isso. Acho que sobre a fala da Adriana sobre as creches, também acho que essa é uma realidade da nossa cidade, não só da nossa cidade, do Brasil todo, né? Sim, acho que todo o planejamento em relação à expansão da rede aí dos últimos 8 anos, a gente sabe que ficou muito paralisado. Hoje nós temos aí 11 processos aí chamados CPLs, que são os processos que caminham para a instalação das escolas. São 11 creches espalhadas aí realmente nesses locais de maior impacto. A gente sabe que uma creche não se faz em um ano, né? São processos que estavam parados aí desde o ano 2008, 2010, que já deveriam ter sido implantados, né? Então, mas a gente está aí com 11 projetos já em processo alguns em processo de contratação, outros no processo da licitação. Eu acredito, e nós trabalhamos muito para o ano de 2024 de uma forma mais harmoniosa. Uma escola não se constrói em 60 meses, em um ano, né? Entre você montar um projeto, licitar o trabalho, construir a escola e pôr para funcionar, né? Então, é um projeto grandioso e que a gente sabe que está aí parado há muito tempo, né? Ontem teve a apresentação da LOA, não sei aqueles que puderam acompanhar, parece-me que a Câmara não transmitiu, eu não consegui assistir tudo, né? Assisti uma parte presencialmente,
E na apresentação da LOA, né, a lei do orçamento anual para 2023, todos esses investimentos são bem claros lá. Toda a expansão da rede, tanto do ensino da educação infantil, etapa creche e pré-escola, porque alguns bairros, o problema é a pré-escola, né? Problema, não que seja um problema, é a solução, mas o problema da expansão da rede, né? Em alguns bairros, especialmente aí o São Bento, é a implantação da escola de ensino fundamental, que também já está em licitação, projeto pronto, estimado, e já está caminhando, né? Aí o sonho realmente, a expectativa grande do ano de 2024, a rede expandida, que se a gente pensar em mais 12 unidades, 12 a 14 unidades, mas também um atendimento em melhores condições, tá bom? Queria falar sobre isso. Meu terceiro assunto, eu gostaria, na verdade, é uma pena, eu estou vendo que o grupo está participando, eu vi a pauta, eu não estava na reunião passada, mas acho que nós vamos ter uma frustração de pauta, Ana, porque hoje é o dia do recebimento das inscrições, a Andréa está trabalhando bastante nas inscrições da remoção, do suporte, e nós não vamos conseguir fazer essa apresentação dos OPs, tá? Primeiro, porque a Andréa não está aqui também, não só por isso, eu acompanho fortemente a pauta, mas realmente a organização do trabalho não foi concluída. E eu não vou me arriscar em falar coisas assim, é assim que não estão fechadas e concluídas. Que eu garanto, e falo em nome do secretário, em meu nome, pessoalmente, porque eu trabalho muito nisso, estou me dedicando, é que o trabalho vai sair, nós vamos desmembrar os módulos, mas de forma procedimental, quais são esses procedimentos, como que será feito. Eu estive na reunião dos diretores, em uma reunião de diretores recentemente, deixei bem claro que isso está sendo bem estudado, construído, como se trata da carreira profissional, essa construção se dará também com o sindicato, deve, né, ser feita também com o sindicato, mas eu não consigo hoje apresentar o procedimento, como isso vai ser feito, tá bom? Então, acho que nós vamos ter essa frustração de pauta aí com os nossos colegas, mas me comprometo, assim que tudo estiver pronto, nem que eu não seja conselheira, as indicações, o Márcio está montando as indicações, vou retornar aqui e apresentar assim que a gente estiver pronto, porque assim é muito ruim uma fala que depois ela fica contraditória posteriormente. Isso não foi dito, isso foi dito. Então, é melhor a gente não entrar em detalhes desses procedimentos, mas esclareço o compromisso que isso vai acontecer, tá bom? Agora, isso também foi pauta ontem, né, na Câmara Municipal, na audiência pública, da lei, da aprovação, da apresentação da LOA, e é um compromisso aí da administração, isso será feito, tá bom? Acho que no demais quero, assim, a nomeação está pronta, né? Se eu não retornar, queria agradecer aí o carinho de todos, a atenção, o grupo é muito comprometido, cada vez mais comprometido, né? E prazer sempre estar contribuindo. Tá bom, Ana? Um bom dia a todos. Bacana dar essa devolutiva sobre a publicação, espero aí que agora, então, essa semana ainda seja possível, né, ter a nomeação dos 5 conselheiros, para que nós possamos dar prosseguimento às atividades. E vou já falar de antemão, depois tem a palavra da comunidade, nós vamos entrar na ordem do dia, mas, de fato, é mesmo frustrante não ter essa devolutiva, até porque ontem, antes de fechar a pauta, eu confirmei com a Andréa, né, e ela disse que era, né, eu falei, pode colocar, ok, então, a pauta foi divulgada, por isso que é um anseio, né, do grupo de orientadores, então, de fato, vai ser bem frustrante mesmo para o grupo que está aqui não ter uma devolutiva aí dos estudos. Mas vamos lá, vamos seguir a pauta aqui. Denilson? Eu só queria dar um informe, né, que nós estamos com o Instituto Federal está com um processo seletivo aberto nesse momento para as vagas dos cursos técnicos, né, concomitantes subsequentes. Esse ano, de forma diferente que tem sido nos outros anos,
vão ser 2 períodos distintos. Então, a gente tem o curso técnico, né, que ele é para os estudantes que estão cursando o ensino médio ou já concluíram o ensino médio, né? Então, esse daí a gente tem aberto as inscrições para eletroeletrônica e para administração, os técnicos. Vai até agora, a isenção vai até o dia 23. Aí eu vou mandar o folder lá no grupo do CEMES, se vocês puderem divulgar, eu agradeço. Em seguida vai abrir o do curso técnico integrado ao ensino médio, né, que eu acho que atende mais os estudantes da rede municipal, né, os que estão concluindo o 9º ano aí, né, e fazem o técnico de forma integrada com o ensino médio. É mais esses 2 informes, tá? Eu vou estar enviando, daí eu só peço aí a ajuda na divulgação, né, para que a gente possa chegar, né, para todos aqueles que têm interesse de estar estudando no Instituto Federal. É mais isso daí mesmo. Obrigado. Obrigada, Denilson. Denilson, só faltou, a gente não comentou sobre a semana de educação, né, do Instituto. Está acontecendo essa semana, com várias atividades, então, bem bacana. Quem quiser participar ainda dá tempo, né, Denilson? Quer falar um pouco? Então, na verdade, é a Semana de Ciência e Tecnologia, né? Como a gente tem uma área de educação, que é o curso de pedagogia, na Semana de Ciência e Tecnologia, eles aproveitam a Semana de Ciência. Essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela é celebrada no Brasil inteiro, né? Então, todos os institutos federais do Brasil inteiro, nessa semana, estão né, fazendo a Semana da Ciência e Tecnologia. Em específico, né, do curso de pedagogia que nós temos aqui, eles utilizam a Semana de Ciência e Tecnologia para também, né, fazer a Semana da Educação. No site do IFSP, a gente tem lá os links, né, para inscrição, aqueles que desejarem. Então, tem várias palestras, né, todas voltadas para ciência, tecnologia, educação, né. Então, está aberta de hoje até sexta-feira, aberta a participação externa também. Aqueles que desejarem, né, participar, sim, tá. Serão todos muito bem-vindos. Tá? Obrigado. Obrigada. Joyce? Bom dia a todos. Eu também tenho uma questão. Eu não ia. Está baixo. O áudio está baixo. Eu acredito que seja um probleminha aqui no meu fone. Melhorou? Melhorou. Muito baixo? Agora melhorou. Melhorou? Eu vou falar um pouquinho mais alto para que meu áudio saia com maior nitidez. Denilson, a gente também está trabalhando com o Instituto Federal, com o PIBID, né? Então, já foram encaminhados para as escolas um material de divulgação, e eu achei bem interessante a proposta do Instituto, e até pela equipe que nós atendemos e essa parceria, porque eles têm um foco com o EJA da nossa rede. Então, a gente está nesse processo seletivo, né? Inclusive, se houver o interesse de a gente fazer a divulgação junto à rede das ações, para a gente também é bastante importante. Então, era só isso que eu gostaria de estar contextualizando e conversando também com o grupo. Nós encaminhamos, a gente tem feito aí o trabalho através da divulgação pelo e-mail institucional, que é o nosso meio oficial, para que a gente consiga também estar tanto no PIBID quanto na ação dos estagiários, tendo uma proximidade maior de trabalho, tá bom? Ah, legal. E realmente, assim, eu acho que tem mais ou menos 50% a 60% dos estudantes do curso de pedagogia são estagiários da rede municipal de ensino, né? Desde o ensino lá, o infantil, fundamental. Até agradeço também, né, a Pareja que está aí, você, né, Joyce, pela parceria, sim, né? Que isso daí contribui muito, né? Parece que não, né, para a formação deles, né? São os profissionais que vão atuar aí no futuro, né? Já começam no presente, né, como estagiários, né? Então, e assim, eu me coloco à disposição, viu, Joyce? Se você precisar de alguma coisa, uma informação
mais rápida, às vezes, né? Então, pode entrar em contato comigo que vou tentar ser o vetor aqui para agilizar as coisas, tá bom? Perfeito, Denilson. Inclusive aqui, a nossa divulgação ela foi feita, né, do edital no dia 27 de setembro. Então, se alguém não teve acesso, eu peço para que entre em contato com a gente também, porque é algo bem interessante. A gente tem tido contato com a equipe do curso de pedagogia e falando, conversando bastante sobre as ações de formação junto com os nossos estagiários que já estão atuando na rede. Então, existe todo o contexto do contrato com os estagiários, a questão de a gente ter essa parceria com o ensino público é algo muito importante, tá bom? Agradeço e fico à disposição, Denilson. Obrigada. Obrigado. Mais algum conselheiro ou conselheira? Não? Seguindo a pauta, eu vou agora abrir para a palavra da comunidade. Hoje nós temos vários representantes, né? Várias representantes aí da comunidade. Então, não sei se alguém quer se manifestar. Temos Mirela. Quer falar, Mirela? Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, que bom. Estou muito, assim, contente, né, de estar participando aí com vocês. Sei que vocês são, assim, executam um trabalho muito seriamente, com bastante profissionalismo. Isso tem elevado aí a qualidade da educação aqui em Sorocaba. Realmente, hoje está sendo meio frustrante para os OPs não haver aí essa devolutiva, né, da normatização do cargo de OP. Então, eu gostaria de saber, como não deu para ser feita hoje, se tem uma data, né, que poderia ser, a gente já deixar agendado, né, qual seria essa data, porque nós já estamos no final de outubro, né, praticamente aí logo novembro, dezembro, e acredito que tenha que ser feito aí o quanto antes nessa normatização, né, pelo menos a devolutiva, para depois, né, ter continuidade aí nos processos, tá? E, então, eu gostaria de saber aí se tem uma data, e também por questões, assim, de trabalho, né, de qualidade até da nossa qualidade do nosso trabalho, né, dos orientadores, e também até da saúde, né, porque não tá, sempre foi complicado, e é uma pauta que a gente aguarda aí há muito tempo, né, só eu aí comecei em 2009, tem um pessoal que começou em 2008, dos orientadores, então a gente tem aí uma certa expectativa grande em relação a isso. Também eu gostaria de saber se haverá, né, nessa devolutiva, a forma que será feita as atribuições, né, conforme for aí o passo a passo, mas aí nós que já estamos nas escolas, como será feita essa atribuição de escolha de escolas, né? Vamos supor, eu tenho duas e eu posso escolher como que vai ser, tá bom? E também se será chamado, depois dessa nova escolha, como é que vai ser chamado os novos OPs, né? Porque aí precisará, porque muitas escolas ficarão sem os OPs, e se logo em seguida terá a atribuição para as escolas também não ficarem sem uma orientação pedagógica. Então, essas são as minhas questões aí em relação aos orientadores, né? E a gente aguarda ansiosamente. Obrigada. Obrigada, Mirella. Tem agora a Thaís, também levantou a mão. Thaís? Oi, Ana. Tá dando para ouvir. Tá dando? Não, eu levantei a mão por empolgação aí do que a Mirella estava falando, foi sem querer, mas já que eu fiz isso, a dedinho, eu só vou reforçar o que ela falou, né? Que a expectativa é grande. Eu sou do grupo aí que ela falou, das 10 primeiras, né? Da educação infantil, então
sempre foi assim uma demanda muito latente e muito importante a ser discutida, pela importância que a educação representa, a educação infantil representa, e nem sempre é vista de uma maneira essencial, do jeito que é, né, de formação aí dos pequenos. E esperando, ansiosa. Na verdade, a Mirella perguntou se poderíamos escolher. Eu acredito que isso não seja nem dúvida, né? Porque estamos em duas e com certeza, né, Parê? Pelo amor de Deus, a gente vai poder escolher onde fica, né? Pelo menos isso eu não tinha nem dúvidas até a Mirella falar. Mas foi bom ela colocar, é importante. E uma data, né, pelo menos. A Parê já tinha falado aí, que eu estou desde o começo aqui acompanhando, que ainda não tem o processo, né, como será feito, mas pelo menos se vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro, porque está chegando férias de janeiro, né? E se acontece, como aconteceu da outra vez, é para amanhã, e tinha gente viajando, viemos correndo, então é bom a gente pelo menos ter esse respeito da programação aí, né? É isso. Para quem não ia falar, falei muito, Ana. Obrigada, viu? Obrigada, Thaís. Lilian, levantou a mão. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, não é só uma frustração, né, gente? Causa uma celeuma muito grande, principalmente quem está na orientação pedagógica, lutando por essa normatização desde o início de 2008. São muitas lutas, né? Que nós fomos lutando e perdendo muito espaço de fala, espaço de formação. Isso é muito preocupante. Eu comecei em 2008 na educação infantil, junto com a Thaís e com outras pessoas, que hoje já estão até aposentadas e não conseguiram ver essa normatização sair. 2008, nossa, pouco tempo, uma década e pouco. É muito tempo para quem está na educação infantil. E o meu caso, quando eu cheguei em 2013, tive uma estafa tão grande, porque não é levar com a barriga duas escolas, é trabalhar arduamente. Então, eu acabei pedindo remoção para o ensino fundamental, onde também sou plenamente realizada enquanto orientadora, mas sempre tive claro que a minha escolha foi a educação infantil. Fomos chamadas do dia para a noite para escolher as escolas, mas pelo menos nós tivemos a chance de escolher. Foi um respeito com a gente naquela época. Então, eu fico preocupada, até quando a Thaís fala que tem certeza, né, de que ela vai escolher a escola, eu não tenho mais certeza de nada no momento. Né? Tudo que acontece é muito surpreendente. Mas eu ainda acredito que os orientadores da educação infantil, principalmente porque eles permanecem até agora, eles terão essa voz. Eu desejo muito isso. Só que uma coisa que me deixou muito preocupada foi no momento que saiu a remoção, já não ter... Por que isso não foi feito antes, né? Porque, por exemplo, todos que estão na remoção, eu entrei na remoção. Eu gostaria também de ter a chance, após o meu amigo separar o bloco dele de duas escolas, ter uma escola de educação infantil para escolher. Mas não. Vamos ficar mais um ano parado, esperando um outro final de ano para alinhar aí uma normatização de orientadores pedagógicos, que, ao meu ver, não desmerecendo ninguém, é de suma importância para o pedagógico da rede. Orientador pedagógico, quando mudaram o nome de coordenador pedagógico para orientador pedagógico, é porque essa orientação é muito, muito, muito importante. Então, eu realmente fico muito preocupada, já estou frustrada, porque nessa remoção já entreguei minha documentação e não vou poder participar disso, né? Mas tudo bem, vamos esperar mais um ano, vamos esperar realmente que esses orientadores de educação infantil que estão lá, né, no lugar de fala deles, sejam respeitados e que seja tudo de uma vez, porque uma das minhas preocupações vai ser gradual? Eu me lembro quando passaram um orientador só para 3 escolas de Sorocaba, porque elas tinham 500 alunos. Lembra, Ana, disso? Se eu não me engano, foi o
Um deles era o 84, porque eu lembro que tinha o nosso colega Odirley lá. Ficou de uma escola. Eu lembro que o 45 não foi por questão de 20 e poucos alunos. Eu tenho uma memória assim muito, muito precisa quanto a isso. E aí ficou desse jeito e foi se passando o tempo, caiu de novo no esquecimento. É esse o meu medo. Como eu sei que está na lei, eu acredito que o ano que vem isso não vai cair no esquecimento. Não vai cair. Porém, de que forma vai ser feito? Vão ser chamadas todas as escolas de educação infantil, ou vão ser chamadas 5 escolas um mês, 5 escolas no outro. Eu acho que isso tem que ter tudo muito claro. E que pena que não foi para hoje, né? Mas e aí, que data será? Será ainda esse mês? Que data que será? Eu acho que não dá mais para a gente sair daqui sem datas, né? Muito obrigado. Me estendi na fala, mas não tem como não compartilhar isso. Agradeço também, Lilian, sua fala. Mais alguém da comunidade que queira se manifestar? Não? Como nós entramos nesse assunto que a Pari trouxe já na fala aí na palavra dos conselheiros, né? E agora também surgiu na palavra da comunidade, era um assunto da ordem do dia, então também vou já fazer um comentário, esclarecer que essa solicitação da devolutiva dos estudos foi feita já há algum tempo, né, Adriana? Acho que já há uns 2 meses. Na ocasião, a conselheira Andréa se comprometeu em trazer uma devolutiva, né, da Secretaria de Educação. Posteriormente, ela entrou em férias, então nós suspendemos a data que seria essa apresentação e agendamos para hoje. Confirmei ontem, antes de preparar a pauta, né, antes de divulgar a pauta, então não coloquei esse tema sem consultar antes a pessoa que iria falar, né? Entendo que nós estamos num processo complicado aí com a remoção, que são muitas tarefas, muitas questões a serem acertadas, mas esse é um assunto bastante importante. Eu vejo que a questão pedagógica nessa rede está cada vez mais se perdendo. Nós não discutimos propostas pedagógicas, isso já foi muito falado em reuniões, né? Nós temos trazido essa demanda. Infelizmente, essa não é uma preocupação da rede, infelizmente não é uma preocupação da Secretaria de Educação. Nós estamos vendo que a parte pedagógica ela tem sido a menos olhada, né? Isso quem está sentindo é o grupo de orientadores e, por consequência, os docentes e as docentes, né? Nós levamos, na primeira reunião com a Joyce, as demandas dos orientadores do grupo, que não são demandas pessoais, são demandas profissionais, são demandas de cunho trabalhista, que tem a ver com aquilo que nós desenvolvemos em cada unidade escolar, que tem relação direta com a súmula de atribuições. Na ocasião, nós mencionamos a necessidade da normatização. É importante também trazer como histórico que em 2015 foi instituída uma comissão de estudos. A comissão foi pensada justamente para deliberar, planejar algo bem específico sobre a normatização, no sentido não só de ter um orientador por escola, mas também de pensar as condições das escolas com um número excessivo de alunos, né, de estudantes. Nós tínhamos nessa comissão representantes da Secretaria de Educação, representantes de diretores, vice-diretores, supervisores e, lógico, do grupo de orientadores pedagógicos. Eu fazia parte dessa comissão, essa comissão está oficialmente constituída, consta no PA, que diz respeito a esse estudo. Nós solicitamos a Joyce, naquela ocasião de apresentação das demandas, que essa comissão fosse retomada, né, que fosse reiniciado, aliás, que fossem reiniciados os trabalhos.
Nós sabemos que há algumas pessoas que não fazem mais parte da rede, outras, né, se aposentaram, mas que seria necessário, então, rever a constituição dessa comissão para que esse estudo desse prosseguimento. Nós sabemos que o estudo deu prosseguimento sem a comissão, infelizmente, nós não fazemos parte desse estudo. Nos preocupa a maneira como está sendo pensada, quem está pensando, porque nós que estamos na lida, nós que somos os maiores interessados, juntamente com as unidades escolares, nós não estamos fazendo parte desse estudo. Né? Não há representantes de orientadores pedagógicos, nem de diretores, nem de supervisores, nem de vice-diretores, nesse estudo, pelo que nós sabemos. Me preocupa e nos preocupa também a forma de atribuição. Vejo que é interessante o diálogo com o sindicato, mas não é o sindicato e nem a Secretaria de Educação que vai atender as necessidades do grupo de orientadores, se não dialogar com o grupo de orientadores. Né? Se ninguém conversa com o grupo de orientadores, como é que vai atender uma demanda que é específica deste grupo? Então, me preocupa bastante essa forma de atribuição. Gostaria também que ela fosse tomada como uma atenção aí prioritária da Secretaria de Educação, e gostaria também de que fosse também prioritária do sindicato. Eu ainda não entrei em contato com o sindicato, porque eu estou aguardando esse processo de eleição, que acontece essa semana. Então, como o grupo está muito envolvido com essas questões de eleição, preferi deixar para a semana que vem, porque vejo como primordial que representantes do grupo de orientadores participem das decisões aí em relação a essa atribuição. Então, nós estamos sabendo por reunião de diretores, né? Os diretores foram numa reunião e ficaram sabendo que vai acontecer a normatização, só que na reunião de orientadores, aliás, nem reunião os orientadores têm mais, né? Então, fica bastante difícil. É como se esse grupo estivesse escamoteado aí das reflexões pedagógicas e das decisões de ações, né, do plano de ações. Então, acho que é importante que isso fique registrado também. A Parê não está mais na reunião, não sei se a Joyce, que está lidando com a parte pedagógica, se ela quer se posicionar, se ela quer falar algo. Acho que alguma devolutiva, por exemplo, essa questão de um prazo para apresentar esse estudo, até porque nós geramos uma expectativa, né, com o grupo, e gerar essa expectativa não foi uma ação só do conselho, né? Como isso já foi mencionado em reunião de diretores, é o assunto que está mais em alta aí no coletivo de orientadores. Acho que merece uma devolutiva, um retorno, porque são os profissionais envolvidos aí nessa reorganização. Então, não sei se alguém mais quer se posicionar, se manifestar. Joyce, quer falar? Oi, eu não sei se o áudio está sendo, se está sendo claro, mas eu acredito que é importante sim nós retomarmos algumas ações. Eu estou completando 5 meses exercendo a função que hoje eu venho trabalhando, né? Inclusive à frente, puxando as reuniões com os orientadores pedagógicos. E quando iniciamos o segundo semestre, a proposta, além de estar trabalhando com as questões dos aspectos administrativos do atendimento pedagógico, houve um entendimento também com a necessidade de estar dialogando com os segmentos da gestão do suporte pedagógico. Então, toda essa movimentação é bastante grande na nossa rede. Vamos retomar lá aquele reinício do primeiro semestre, onde nós fizemos a primeira rodada de reuniões, né? Onde nós trabalhamos com os supervisores, com os diretores e com os orientadores pedagógicos, trazendo aí alguns assuntos que já vinham permeando ao longo do ano letivo de 2022.
Eu entendo a necessidade de estarmos dialogando com todo o grupo de suporte pedagógico mediante ao atendimento e a característica do atendimento das unidades escolares. Muitos assuntos são de extrema relevância para a educação infantil, muitos são de extrema relevância para o fundamental, então nós entendemos que algumas pautas são gerais e outras são mais específicas e necessitam de aprofundamento dentro de cada realidade. Como orientadora pedagógica, muitas de vocês são do período em que eu ingressei na rede como orientadora, então eu já atuei também e reconheço a importância desse trabalho. Eu quero que vocês, sou uma pessoa transparente, quero que vocês acreditem no tamanho do trabalho que está sendo desenvolvido. Sobre a questão da comissão do plano de estudos, eu estou realmente com o PA nas minhas mãos, tá? Estou com a devolutiva do ofício que trata sobre a adesão do currículo paulista para envio ao conselho. Então, as documentações, elas estão tramitando e estão organizadas para que a gente consiga dar sequência. Houve uma série de situações relacionadas às questões de planejamento que, pelo tamanho e volume da rede, geram uma dificuldade de organização, de convocação, e realmente, olha só, a gente já está no dia 18 de outubro. Quando nós pensamos no aspecto pedagógico, é óbvio que a minha preocupação é que o pedagógico ele não transpareça um abandono, mas eu preciso desse espaço para que a gente consiga tramitar a parte da documentação, para que a gente consiga estruturar todas essas ações, pensando no acompanhamento de 2022 e com olhos no planejamento de 2023. E todas essas ações, elas são desenvolvidas junto com a equipe, junto com a rede. E a gente só precisa melhorar essas estratégias para garantir a participação de todos. No mês agora de setembro, nós fizemos a reunião com os diretores de escola, né? Então, nós fizemos um ciclo de reuniões junto ao secretário, para que a gente conseguisse garantir a participação de todos, né? E a escuta qualificada de todas as unidades, para que a gente conseguisse também fazer o levantamento dessa demanda. Eu fiz a coleta junto com os orientadores, eu dei sequência junto com os orientadores das demandas. Deixa eu ver, eu não sei se eu consigo apresentar aqui pela câmera, mas o meu trabalho está sendo exatamente em cima das demandas coletadas junto ao grupo. E talvez ter mais clareza no momento em que eu me posiciono, no momento de fala, para que isso seja refletido e que chegue até as escolas e cheguem com os professores. Então, isso é um aspecto de melhoramento que eu entendo ser necessário, mas é exatamente em cima das demandas e das prioridades que a gente vem atuando. E aí, junto a isso também, eu quero retomar o espaço de trabalho junto aos orientadores para que a gente consiga avançar, né? Eu vejo muitas ações que foram muito positivas junto ao grupo de orientadores. Como exemplo, o fechamento do currículo adaptado contínuo, em que a gente fez um movimento que a gente contou com os professores especialistas da rede, foi um trabalho de muito valor essa produção, porque a gente falou sobre as questões de aprendizagem, que eu entendo que é o mais importante na reflexão do trabalho pedagógico. Nós fizemos o diálogo sobre as escolhas do PNLD, onde nós conseguimos estabelecer alguns critérios para que a gente conseguisse trabalhar com os professores na sala de aula, e eu entendo que o trabalho ele tem que ter este formato, né? Então, eu consigo ainda, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando neste momento, pelo tempo, né? Então, tudo é muito rápido e tudo está acontecendo muito rápido, eu ainda vejo muitos aspectos positivos de atendimento no aspecto pedagógico. São ações que foram necessárias. Junto a isso, na minha pasta também cabem as questões da rede de proteção, que a gente também vem se debruçando dentro desse trabalho, e as questões da educação especial. Muito ainda temos a fazer, e eu concordo
né? E assumo isso, é que eu sou uma pessoa que realmente, assim, eu preciso ter todo esse planejamento. Eu peguei um planejamento e a minha proposta foi de continuidade e não de interrupção, e não de reinventar o círculo, reinventar a roda, mas de continuidade para que a gente pudesse avançar em cima das questões pedagógicas, principalmente pelo contexto de retomada de atendimento, sabendo da realidade das nossas crianças em sala de aula. Acredito que seja isso. Ok, Joyce. Vejo que foram mesmo ações importantes, e concordo com o tempo, mas nós temos que escolher as prioridades. E para a nossa rede, infelizmente, não está transparecendo que a parte pedagógica é uma prioridade. Então, acho que precisamos rever mesmo as formas de comunicação, as formas de participação, porque nós estamos já em outubro, finalizando praticamente outubro, não temos aí, pelo menos, perspectiva, pelo menos não vislumbramos, né, perspectiva de reunião para pensarmos 2023, estamos aguardando, solicitando, a Isabel colocou aí no chat, ela tem cobrado também, nós não estamos percebendo essa organização para que coletivamente possamos planejar 2023 com todas as lacunas e demandas que as escolas têm apresentado. Nós, do Conselho Municipal de Educação, o grupo que fez a análise dos projetos e programas, nós colocamos lá, ao final da deliberação do parecer, a necessidade de fazer uma avaliação dos projetos e programas, da mesma forma que se faz a avaliação institucional, buscando a percepção, a concepção dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação desta rede sobre o que foi desenvolvido este ano, para verificar se as políticas definidas pela Secretaria de Educação, nível gabinete, estão correspondendo às demandas e às lacunas das escolas. Nós estamos solicitando, nós estamos pedindo, solicitando participar de um processo que deveria ser democrático, né? A gestão democrática, ela está na LDB, ela está, a questão da participação social está na Constituição, mas nós temos que praticamente clamar por elas, porque nós não estamos nos percebendo neste processo, nem neste processo de definição de ações para a parte pedagógica, muito menos neste processo de estudo da normatização do cargo de OP. Nós temos aqui, acho que uma supervisora, né? Eu tinha visto outra, a Daniela Ávila está presente, a Elaine, que é conselheira, não sei se elas estão participando desse estudo. Elaine, vocês estão como supervisores? Não, nós não estamos, só se tiver algum supervisor que eu desconheça que participa de alguma comissão, mas eu não tenho recordação disso, não. Só para a gente saber se algum supervisor também está junto a esse estudo, né? Vou continuar reiterando a necessidade de retomada da comissão, né? Que acho que é o mais importante neste momento, frente ao assunto que era da ordem do dia, que era a devolutiva dos estudos. Joyce? Oi, meu áudio. Tudo bem? Está dando para ouvir bem? Sim. Na última reunião com os supervisores, eu não participei essa semana, mas foi ponto de pauta a indicação da proposição de algumas comissões que estão sendo retomadas aqui, inclusive da escola de tempo integral, do calendário de ações. Então, eu já tenho alguns supervisores que estão indicados para participação e composição desses trabalhos, tá bom? O pessoal acho que comentou aí no chat sobre a data, uma nova data para a apresentação do estudo. Teria já essa data, Joyce? Do que a secretaria está pensando junto ao sindicato? Não? Eu não consigo, não tenho, mas assim que eu tenha disponível, eu já disponibilizo também a vocês, ok? Mas eu entendo que nós vamos precisar aí dar sequência aos processos de remoção, ainda tem algumas ações que, por conta do período eleitoral, ainda elas não tiveram avanço, a gente vai ter que aguardar também,
Então, a gente está aguardando algumas respostas que são importantes, e é por isso que a gente não consegue, porque assim, eu entendo que nós temos uma perspectiva, mas que elas são suposições ainda, né? Elas ainda não estão, e trabalhar com isso acaba gerando muita expectativa. E concordo na fala de que precisa haver, então, uma comunicação mais eficiente, mais próxima, para que a gente consiga trazer mais transparência aos processos que estão sendo desenvolvidos. De onde eu falo, eu vejo sim a quantidade de ações que estão sendo desenvolvidas e que a gente consiga, para que a gente consiga ter esse entendimento também, né? Então, hoje, de onde eu estou vendo, as ações elas têm esse olhar de aprofundar e pensar na questão da aprendizagem, da garantia do direito de aprendizagem da criança, mas ainda precisamos ampliar esse diálogo com a rede. Elaine? Eu pedi a palavra porque a Joyce disse que os supervisores estão participando de algumas comissões. Realmente, nós estamos participando de várias comissões, mas o estudo específico para a normatização do cargo de orientador pedagógico, nós não fomos convidados, não tem nenhum supervisor envolvido. Obrigada, Elaine. Daniela? Eu gostaria só de acrescentar, Ana Paula e colegas, né, e reafirmar para a Joyce, né, diante dessa demanda dos orientadores, que essa já é uma demanda da supervisão de ensino, dos diretores de escola. Toda semana, quando é colocado um assunto em pauta na reunião dos supervisores de ensino, algum projeto, alguma ação para ser discutida, a gente levanta a questão dos orientadores, porque é uma prioridade. Então, é um processo de profissionalização e de condições de trabalho para os profissionais. Em primeiro momento, para os orientadores pedagógicos, mas também para os professores, para o diretor de escola, para os alunos que estão envolvidos, né? Como foi discutido hoje na reunião, eu tenho acompanhado as reuniões, às vezes pelo YouTube, às vezes aqui pela sala, mas assim, a questão que a Adriana coloca de salas que são superlotadas, né? A gente sabe que a equipe de suporte é comprometida, então sai para uma convocação, mas sai preocupada, os professores que estão ali adoecem, né? Então eu só queria ressaltar assim, como a Elaine colocou, não é um estudo específico sobre a normatização do cargo de orientador pedagógico. São comissões, assim, calendário de ações, caderno de planejamento para o ano seguinte, né? Ações do calendário escolar, são essas comissões. E assim, fico contente porque acho que a gente consegue perceber o alinhamento das necessidades, né? Quando a gente consegue perceber que mais de um segmento vem trazendo a mesma demanda, é porque realmente aquilo é importante para a constituição da nossa rede, né? Fez essa normatização, outros municípios aí já fizeram, e eu acredito que isso é muito importante, isso vai trazer qualidade para a nossa rede e realmente uma prioridade. A nossa expectativa também, né, a minha expectativa de alguns colegas, era que saísse antes do processo de remoção, né? Mas para isso a rede precisa mesmo estar organizada, porque assim que sair precisa chamar os orientadores do concurso para suprir as outras escolas, né? Então só queria fazer esse esclarecimento, porque é uma coisa que toda vez que entra em pauta a gente está colocando ali na reunião da supervisão também. Daniela, sua fala foi super pertinente. Eu me lembro que esse assunto surgiu em uma de nossas reuniões aqui do colegiado, justamente pela fala da vice-presidenta Adriana, né, que é professora da educação infantil, e ela reiterou a importância do estudo, da reorganização deste módulo de atendimento dos orientadores da educação infantil, citando a questão dos impactos, né, de como isso afeta o trabalho da escola e como isso afeta a organização e o acompanhamento pedagógico das atividades. Então, vejo que a sua fala é super coerente, trazendo aí que não é uma demanda específica, um privilégio específico do grupo de orientadores, mas que há uma reverbera, né? Reverbera no trabalho da escola, reverbera nas condições de trabalho aí dos docentes, da direção, no atendimento à comunidade. Então, é uma questão de qualidade de trabalho. E se nós estamos dizendo
que esta rede, de fato, se preocupa com a parte pedagógica, não tem como deixar de pensar na reorganização desse módulo de atendimento, né? Inclusive, pensar nas escolas com um número excessivo de alunos, e de turmas, né? Porque um orientador, olhando para a súmula de atribuições e pensando num acompanhamento pontual do trabalho pedagógico, na proposição de intervenções que sejam, de fato, qualitativas, e olhando para a quantidade de turmas em determinadas escolas, nós vamos percebendo a incoerência e a contradição, né? É impossível se fazer um trabalho de qualidade numa escola com um número excessivo de alunos e de turmas, né? Então, isso precisa também ser revisto. Nós temos, já que nós estamos copiando tantas coisas da rede estadual, deveríamos também olhar para os módulos de atendimento da rede estadual, que a questão aí de organização desse atendimento é pensada na quantidade de turmas. E a equipe, a comissão que estava procedendo os estudos à época, em 2015, 2016, criou aí uma proposta de instrução. Na época, nós estávamos com o secretário de Educação, Flaviano, e nós pensamos nessa questão não só de um OP por escola, mas também uma quantidade de turmas que exigiria aí um segundo orientador na escola. Então, acho que por isso que é importante retomar os estudos que já estavam em pauta por essa comissão. Nós já temos um texto elaborado, nós fizemos um estudo, nós pesquisamos outras redes, então vale a pena não, eu vejo que é por respeito a essa comissão, retomá-la e dialogar com esta comissão, né? Eu penso que isso é o mais correto. Mais alguém que queira se manifestar sobre o assunto? Não? Então, nós vamos seguir aí a pauta, a ordem do dia. Nós tínhamos 2 assuntos, um era sobre os estudos referentes à normatização do cargo de OP, que nós já discutimos um pouco neste momento, e o outro assunto, que também é importante, foi trazido por um grupo de diretores de escola, porque estão percebendo que as escolas têm, de certa maneira, têm encaminhado ações diferentes referentes à questão da saída dos alunos. Isso apareceu também semana passada no grupo de orientadores, que foi uma coincidência, né? Os diretores trouxeram essa demanda já tem umas 2 ou 3 semanas, e eu combinei de trazer esse assunto como pauta ao colegiado para pensarmos aí em algumas estratégias. Nós temos uma lei que ela foi publicada em 2010, e essa lei, ela estabelecia ali a questão do controle de saída dos alunos para a rede pública de ensino. O que ela diz? Que os alunos, mediante autorização dos responsáveis, podem, então, sair da escola, né? Tem autorização para sair da escola sozinhos. Em contrapartida, nós temos uma outra orientação, que é um comunicado da CEDU, de 2016, que menciona um questionamento do Conselho Tutelar, que pediu um esclarecimento ao juiz da Vara da Infância e Juventude sobre procedimentos também de saída, de retirada de alunos da educação infantil. Porque, pelo que eu soube, algumas crianças estavam sendo retiradas por outras crianças, né? Então, os irmãos que buscavam as crianças na educação infantil. Então, surgiu uma resposta, nós tivemos uma resposta do juiz da Vara da Infância e da Juventude, e esse comunicado da CEDU foi elaborado e foi divulgado, orientando que as escolas só permitissem a retirada de criança das instituições de educação infantil por adolescentes capazes, né, com 16 anos, a partir de 16 anos. Então, menores de 16 anos não poderiam
retirar as crianças. Vejam que os diretores trazem que há uma contradição de comunicado e legislação. Nós não temos a revogação dessa legislação de 2010, que diz que, se a família autorizar, a criança pode ir embora sozinha. Mas nós temos também esse comunicado para a educação infantil, em específico, mas nós temos escolas que contemplam aí o atendimento de educação infantil e ensino fundamental, com essa outra instrução dizendo que somente pode ir embora com adolescente a partir de 16 anos, né? Então, nós percebemos essa contradição, os diretores disseram que levaram essa pauta no início do ano para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação concordou que havia aí um problema de informação entrecruzada e que iria verificar. Algumas escolas tomaram, por iniciativa, tomaram a decisão de seguir o comunicado de 2016 e não tem permitido mais que as crianças, mesmo com autorização de responsáveis, saiam da escola sozinhas. Entretanto, há outras escolas seguindo essa lei de 2010. Não há uma normativa para todas as instituições sobre como proceder. É evidente que isso perpassa também pela Câmara, já que nós estamos falando de uma lei que foi publicada, né? Então, se houver uma alteração, precisa, então, fazer uma discussão com a Câmara, e essa lei precisa ser revogada com uma nova lei em vigência, né? Enfim, ou revogá-la e ter somente uma instrução da Secretaria de Educação. Então, nós temos que pensar em uma estratégia, numa ação. Eu entrei em contato com a presidenta do CMDCA, isso porque eu conversei um pouco com a Pari e com a Andréa Tisch na última reunião que nós tivemos, que é da Comissão de de Construção de Procedimentos para Análise de Contas. A Adriana estava presente nessa reunião, eu comentei com elas que isso seria pauta da nossa próxima reunião ordinária, e elas que me passaram o contato da presidente do CMDCA, porque elas acreditam que seja importante essa articulação entre os dois colegiados para pensar, então, nessa orientação, nessa instrução que seja para toda a rede municipal de ensino de Sorocaba. Eu gostaria só de apresentar essa demanda e dizer que essa presidenta topou, né, aceitou fazer esse trabalho conjunto, então, como devolutiva aos profissionais que nos procuraram, eu gostaria de deixar registrado que isso vai ser implementado, então nós vamos pensar aí num plano de articulação entre os dois colegiados, precisaríamos pensar também na articulação com a Câmara, para assim procedermos aí, e espero que isso até o final do ano, para que nós possamos começar 2023 com algo concreto, finalizar esse estudo e divulgar ou publicar aí alguma deliberação que possa orientar as escolas, no sentido de deixar também os diretores e as diretoras numa situação mais confortável. Porque, vejam, quando algum diretor utiliza do comunicado de 2016, eles estão enfrentando alguns pais que trazem a legislação de 2010. Né? E são questionamentos coerentes. Se o pai chega para a legislação de 2010 e mostra e diz, olha, com a minha autorização, a criança pode ir embora sozinha. De fato, né? Eu até enviei a legislação e o comunicado para os conselheiros e conselheiras para que vocês observem. Por mais que o comunicado esteja específico para a educação infantil, nós estamos com essa divergência de concepção e de ação dentro da própria rede. Lógico que essa é apenas uma das tantas outras ações que estão sendo divergentes entre as escolas, por falta aí talvez de um alinhamento, como nós temos falado, eu não gosto muito dessa palavra, mas vejo o quanto ela é pertinente nos últimos tempos. Tem faltado alinhamento pedagógico, alinhamento de orientações, alinhamento administrativo, alinhamento de vários âmbitos, né? Mas eu trouxe esse específico, porque, de certa maneira, fica aí para a direção da escola uma situação bastante complicada
de ter que lidar com a comunidade frente a essas duas orientações que são diferentes. Não sei se os conselheiros e as conselheiras querem se manifestar. Lauren, que tem trabalhado aí na rede de proteção, não sei se tem alguma ideia também que possa colaborar, algum procedimento que venha contribuir com esse trabalho que nós vamos ter que fazer até o final do ano. Sim, oi, Ana, eu acho muito importante mesmo nós pensarmos nesse trabalho conjunto com o CMDCA, até porque lá nós temos o Conselho Tutelar atuante muito presente, né? E no nosso trabalho de rede de proteção aqui na Secretaria também. É um trabalho em conjunto mesmo, que precisa ser construído, pensando na segurança e na legislação pertinente dos nossos estudantes. Tá? Conta comigo e a gente vai, até o final do ano, concluir isso com muito sucesso. Ok. Mais alguém quer se manifestar? Elaine, da parte de supervisão, vocês já discutiram isso? Nós discutimos, sim, esse assunto várias vezes, ele voltou em pauta inúmeras vezes. Temos um documento realmente de consulta do Conselho Tutelar que foi respondido que a criança não pode responder por si mesma, então mesmo que os pais autorizem, a escola não pode liberar sozinho, inclusive no ensino fundamental. Nós orientamos isso nos termos de visita, termo geral, para todas as unidades escolares. Eu sei que algumas escolas ainda têm muita resistência dos pais para seguir a normativa, especialmente por conta da lei. Eu penso, e acredito que os meus colegas também, que é o caso de a gente realmente envolver o Conselho Tutelar nessa discussão e verificar se essa lei municipal ela não é inconstitucional. Ao meu ver, ela é uma lei inconstitucional, porque nós temos o ECA, que fala da proteção da criança, nós temos a LDB, enfim, uma porção de leis maiores que não permitem que a criança corra esse risco. Então, acredito que o caminho é esse mesmo, a gente estabelecer esse diálogo com o CMDCA, envolver o Conselho Tutelar, e penso, inclusive, que o próprio Conselho Tutelar já deveria ter acionado o Ministério Público em relação a essa lei. Mas aí acho que esse trabalho em conjunto vai ser muito produtivo e muito importante, inclusive no sentido da supervisão de ensino, porque a gente cansa de orientar, mas não adianta, porque tem a lei, e os pais estão lá pressionando, a comunidade tem dificuldade de mandar alguém maior de idade ou maior de 16 anos para retirar a criança. Então, acredito que é uma discussão mais do que necessária. Bacana, então, Elaine. Então, nós vamos verificar para organizar esse grupo o mais rápido possível, né, Adriana? Para que esse trabalho, mais um trabalho do colegiado aí, seja encerrado ainda este ano, né? Então, se vocês forem montar um grupo, me coloco à disposição para participar também, porque é uma discussão muito importante para a supervisão de ensino. Ah, bacana. Bom saber que alguém já está à disposição. A Lauren também já se colocou à disposição. Amanhã eu tenho reunião lá no CMDCA à tarde, e eu já posso pedir para colocar esse tema em pauta também, para nós já começarmos a discutir, para ver essa questão de formar uma comissão de trabalho sobre isso, e adiantando algumas coisas com a presidenta Lidiane. Tá bom? Eu gostaria que ela já está a par do assunto que eu conversei, mas eu gostaria que você levasse, sim, se nós, não sei, umas 2 pessoas do CMDCA, não sei, veja quantas pessoas querem participar, já temos você, a Elaine também quer participar desse grupo de trabalho, então verifique se você puder me dar um retorno, e aí nós vamos já constituir para que tenhamos aí alguns elementos para concluir esse trabalho esse ano. Sim, amanhã à tarde, reunião às 2, aí finalizando eu já te dou um retorno. Tá Tranquilo, bom? então. Ótimo, obrigada. Mais alguém que queira se manifestar? Alguém levantou? Orientadora pedagógica? Oi, é a Érica, estou como orientador pedagógico, que é meio antigo. Tudo bem, Érica. Sei, né? Mas eu queria só, eu acho que deixar também para a comissão uma questão em relação a essa questão da idade das crianças, para um olhar. A gente teve uma reunião no começo do ano, né, junto com o conselho,
eu acho que é importante citar realmente e agilizar essa questão, porque nas nossas reuniões enfoca bastante essa relação sobre quem é o menor de idade, né? E dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente coloca tantas vezes a responsabilidade ali dessa criança ao estar pegando ali na escola, mas também o que depois da escola acontece. A gente, a escola, por mais que tenha essa questão pedagógica adentro, mas a gente dá essa continuidade também no período fora. E quando a gente observa isso nas nossas reuniões sobre o que está acontecendo de acordo com a dificuldade de aprendizagem, quando a gente retoma esse trabalho com a família, nós percebemos que quando a gente faz essa autorização, né, dos pais deixarem as crianças serem pegas, né, por crianças de 16 anos mesmo, a gente perde toda essa parte de acolhimento, porque o que acontece muito na pandemia, aconteceu agora, né? Acontecia já, mas acredito eu que na pandemia, a questão da ausência das crianças, né, nas aulas tem acontecido também nesse decorrer do ano, em relação a buscar as crianças e a responsabilidade quando a gente tenta trazer esses pais para as faltas. Então, é um reflexo que não é só a questão de buscar, mas é um reflexo de toda a aprendizagem da criança. Então, a criança, quando ela não tem quem busque, ou o pai coloca para o menor de 16 anos, né, 13, 14 anos para buscar, também está perdendo essa responsabilidade dos pais em outros quesitos que a gente precisa. Então, o olhar que eu gostaria de colocar também para a comissão não só é uma questão de buscar a criança na porta da escola, mas toda a responsabilidade que envolve a aprendizagem da criança, porque ela está faltando devido a essa questão, quando nós chamamos para os pais convocados para ter esse problema de aprendizagem, algum apontamento para o SUS, também a gente não tem esse respaldo, então é uma coisa em cadeia que está acontecendo. Então, é de suma importância, quando a gente coloca essa questão da idade, ela traz uma responsabilidade maior para os pais também, no envolto todo da escola. Então, esse olhar eu acho que é de urgência, porque trabalhei nos dois segmentos, né, no infantil e no fundamental, e é muito... Quando a gente coloca uma criança, um adolescente ali, 16 anos, para buscar uma criança com febre, né? A gente está partindo de uma responsabilidade ali muito maior. Quando a gente traz uma questão que a gente chama os pais para fazer uma compensação de ausência, falar sobre a questão da aprendizagem, um tratamento médico, né, que é muito maior, a gente ainda está colocando essa criança de 16 anos como responsável, porque eu autorizei ele não só na saída, mas em todo o âmbito de consequência escolar. Então, eu queria que fosse um olhar um pouquinho mais amplo, não só numa questão de saída da escola, mas uma responsabilidade dos pais como aprendizagem, porque a saída é um fator também de aprendizagem, né, e responsabilidade. Tá? Então, só isso que eu queria estar apontando, porque a saída ela é uma questão, mas ela envolve muito mais do que isso. Você tem razão, nós estamos com uma dificuldade em todas as unidades escolares, referente ao número excessivo de ausência das crianças. Eu vejo, por um lado, que nós temos já as legislações, né, como disse a Elaine, que dão um respaldo aí, e que se referem a essa participação, essa responsabilidade das famílias, né, dos pais, sobre as crianças, em relação às crianças. Na verdade, talvez, essa é uma deliberação que diz respeito somente à saída, mas eu vejo que a sua fala,
ela traz aí uma necessidade de nós pensarmos, junto ao CMDCA, junto à Secretaria de Educação, e talvez outros órgãos, Ministério Público, né, em estratégias para lidar com essa nova dificuldade. Eu falo nova dificuldade, não que nós não tínhamos antes, né, problema de ausências, mas pós-ensino remoto, essa questão da ausência se mostrou muito latente, né, e tem sido frequente aí em todas as unidades. Então, talvez, terminando essa deliberação que é bem específica, pensarmos, então, numa ação conjunta, que isso pode já surgir deste grupo de trabalho, dessa comissão de trabalho, numa ação conjunta de planejamento de estratégias frente a essas novas demandas que surgiram. Então, vejo que é uma sugestão bastante pertinente também. Nós vamos levar aí para o grupo, ok? Ana, lógico, eu citei essa questão da falta, mas eu acho que a questão da retirada, por exemplo, de um bebê com febre, tem essa questão da saída, mas a questão da saúde, eu acho que isso pega muito no infantil, né? A questão da saída, quando a gente coloca uma criança que está ali resfriada, precisa da escola saudável ali para a gente fazer a indicação médica, a gente realmente, quando for fazer esse apontamento, fazer esse olhar bem específico no global, não somente numa saída saída da escola, é mais nesse sentido que eu gostaria, assim, da comissão fazer esse olhar como um todo, de repente, trazer esse orientador, né, do infantil, porque eu acho que é muito mais latente, né, essa questão da saída dos alunos e da responsabilidade, porque uma das experiências que eu tive realmente a autorização da saída dos alunos no final, né, da tarde ali, ele é um movimento que acontece, mas o dia a dia, a criança chega doente e precisa ser retirada, ele também está acontecendo com o aluno, com a criança de 16 anos. Entendeu? Então, assim, precisa fazer uma observação não somente na saída regular, quando a criança está saudável ali, mas nesses momentos também, porque é diário no infantil. Não é uma coisa que acontece igual no fundamental, que é esporádico. É mais, o infantil realmente é diário esse problema. Então, conversar com a comissão e ter principalmente esse orientador do infantil, eu acho que ele vai trazer esse problema um pouquinho mais latente no dia a dia. Não é só uma questão de legislação de quem pega, se tem a idade ou não, mas é uma coisa de responsabilidade nossa da escola, quando a gente entrega um aluno com 39, né, de febre ali, para uma criança autorizada de 16. Entendeu? Então, isso no infantil é muito grave, porque já aconteceu. E a legislação, ela deixa essa abertura realmente, porque eu acabei de assinar a autorização ali para os pais com 16 anos buscar, e a criança, o adolescente, ele está em casa e ele busca. E com a escola saudável, a gente apontava, no dia seguinte, a criança não tinha passado na UBS ou na emergência. E daí esse trânsito, né? Porque a gente tem esse cuidado de trazer a família, né? Não colocar no nosso carro, mas a gente está dando para um adolescente de 16 anos uma criança com febre também. Então, eu queria que percebesse também esses nuances, que às vezes não é tão visível para quem não tem essa experiência do infantil. Érica, você me fez pensar que talvez não, eu vejo que seja importante nessa comissão de trabalho convidarmos representantes, né, de diretores, né, representantes de pessoas que estão na escola lidando com essa situação da retirada das crianças. Depois eu vou conversar com a Lauren e com a Elaine, que se dispuseram a participar, para nós pensarmos nessa inclusão de diretores, de repente, da educação infantil, do ensino fundamental, porque como a demanda também foi trazida por esses diretores,
eu vejo que eles devam estar presentes nessa discussão, ajudando a pensar, porque eles vão trazer de certa maneira, né? Aliás, vão trazer com evidência essas nuances que você fala que são perceptíveis por aqueles que estão, de fato, dentro da escola, né? Atendendo diretamente a comunidade. Então, vejo que isso vai ser bastante importante também. Elaine? Estou para reforçar que a preocupação da Érica é extremamente legítima. Realmente, a responsabilidade é nossa, enquanto profissionais da educação, quando a gente entrega uma criança nas mãos de outra criança para ir embora, e é até nesse sentido que foi a orientação do Conselho Tutelar. Por isso que aquela normativa assinada pelo Flaviano, de 2017, ela acaba dando um respaldo maior para nós do que a legislação, porque se a gente prestar atenção na lei, ela não estabelece nem idade. Uma criança da creche, se o pai autorizar a ir embora sozinho, pode ir embora sozinho, porque o pai está autorizando. Então, a lei, ela realmente nos coloca numa condição de muita vulnerabilidade, porque nós, enquanto profissionais da educação, estamos entregando essa criança para uma outra criança, ou estamos permitindo que essa criança vá embora sozinha, quando isso não garante a segurança dela e o cuidado dela. Ótimo. Lauren? Oi, Ana. É só para reforçar que aqui na Secretaria nós já temos um grupo de trabalho, né, que faz toda essa relação da rede de proteção com representantes desde supervisores, diretores, orientadores pedagógicos, vice-diretores, tá, para fazer esse trabalho. Eu acredito que nós poderíamos continuar com essa comissão, podemos ampliar os membros para montar essa deliberação mesmo, né, essa nova legislação aí de saída de autorização dos alunos, só que da fala da Érica, eu penso muito que nós precisamos pensar mesmo na questão de uma autorização para a saída, da saída período, que nada tira a responsabilidade da família quando a criança está sendo negligenciada por alguma questão, seja saúde, seja alguma violência, alguma coisa, tá? É só o meu parecer sobre isso. Ok, Lauren. Então, nós podemos aí aproveitar também esse grupo, né, para participar dessa discussão. Vejo que, já que nós temos esse grupo já constituído, aproveitar para inserir também essa discussão, ok? Sobre esse assunto, mais alguém? Não? Então, nós vencemos aí a ordem do dia. Vamos encerrar a nossa reunião. Eu quero agradecer a participação de todos e de todas nesse encontro de hoje, aí em específico, em especial, o grupo de orientadores pedagógicos que se inseriu na reunião de hoje para participar de um assunto que dizia respeito à normatização do cargo. Quero agradecer o apoio da Secretaria na condução dos trabalhos, a conselheira Lauren, e nada mais havendo a ser tratado nesta data, às 10h46, do dia 18 de outubro de 2022, eu, Ana Paula Souza Brito, presidenta do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, considero encerrada a 618ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Ana. Uma boa tarde para vocês. Bom dia, boa tarde a todos. Ótima tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal.